vai entender. Você já viu aqueles jovens que entraram no mundo do crime? Com qual idade que eles morrem? Na grande maioria das vezes. Eles morrem jovens. Eles morrem com 20 e poucos anos, com menos de 20 anos. Eles morrem por essa idade. Por quê? Porque eles entram numa vida de erro, de pecado, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E aquele jovem que morre por volta dos 20 anos aí, ele tinha uma vida inteira para ele viver. Só que essa vida dele é abreviada devido ao quê? O pecado. Então, o pecado, ele é um mal que tem que ser tirado da nossa vida. Agora eu pergunto para os irmãos. Irmão João Marcos, se eu estiver me ouvindo, diga para nós. Como é que o pecado pode ser tirado da nossa vida? Nos aproximando de Deus. Nos aproximando de Deus. Muito bem. O João não vai cantar hoje, irmão Scott. Nos aproximando de Deus. Como que a gente pode nos aproximar de Deus, irmã Jessie? Como que a gente pode se aproximar de Deus? Buscando, acredito que lendo mais a Bíblia, tendo mais proximidade com o Senhor diariamente, né? Entra no princípio da nossa conversa. O que você tem feito? O seu tempo tem sido mais para quê? Para as coisas mais mundanas, vamos dizer, ou você tem separado o seu tempo para as coisas do Senhor? Então, eu acho que a maneira de você se aproximar mais dele é se colocar ele mais presente na sua vida também. Muito bem. Irmãos, muito bem. Olha só. Como é que a gente faz para se aproximar de Deus? Se aproximando dele. Como é que a gente faz para se aproximar dele? Fazendo as coisas que é preciso para poder se aproximar dele, tá? Dentre essas coisas, tem que ir à igreja? Tem. Tem que ir lá no templo, tem que estar junto com os irmãos, tem. Mas, veja, você tem a semana inteira, vai um dia na igreja, isso resolve o resto da tua semana? Não. O cristianismo bíblico, tá? Não é o que está sendo pregado por aí por fora, não. Bíblico, sabe o que é, irmão? É vida com Deus, diária, do acordar ao dormir, durante o seu sono também, diária, diária. Você sabe quantas vezes o povo do Novo Testamento orava por dia? Você vai ver lá, João falando, Pedro falando assim, por volta a gente estava indo para o templo para oração. Então eles iam para o templo e oravam 3 vezes ao dia. Você sabe quantas vezes é indicado para a gente ler a Bíblia? Aí você vai dizer assim, pastor, lê a Bíblia uma vez por dia, tá? Não é, uma vez por dia não funciona. Até funciona. Para se você tá zero, uma vez por dia tá bom para iniciar. Mas você sabe qual é a recomendação? Depois eu vou trazer um estudo mais apropriado para isso. Mas você sabe qual é a recomendação? É meditar na palavra dia e noite. Não é ler, não. É meditar. Você sabe qual é a diferença de ler e meditar? Deixa eu te falar. Ler é aqui. Eu leio e boa. Meditar é eu ler, entender e fazer perguntas ao texto, compreender o que está sendo escrito ali. Entendeu? E tem mais outro detalhe. A Bíblia não deve ser lida. Eu acho que eu estava até dizendo para minha esposa, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Mas a Bíblia não deve ser lida em silêncio. Ela deve ser lida em voz alta. Deve ser lida em voz alta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Não é pelo ler, é pelo ouvir a palavra de Deus.
E aí a gente acha que esse ouvir é só se a gente estiver ouvindo a mensagem. Não. Exatamente. Se a gente lê em voz audível, certo? A gente vai escutar também, a gente vai aprender melhor. Eu estava falando para minha esposa, ela começou a colocar isso em prática, ela falou assim, não, quando eu leio em voz alta, eu consigo entender muito melhor do que só eu lendo assim, entendeu? Então, assim, a oração também, ela deve ser falada, não só pensada. Se você puder fazer, claro, se você estiver em um ambiente, ela deve ser falada, não só pensada. Então, irmãos,